Olá, meu oitavo ano, tudo bem, meus amores? Olha só, na aula de hoje nós vamos começar o nosso grupo 5, o módulo 5 do livro de vocês, o grupo 5 de vocês. Vocês podem estar acompanhando comigo no livro didático de vocês a partir da página 206, capítulo 6, certo? Gente, antes de iniciar nossa aula, arruma tua bancada, pega teu material didático, pega a tua água, tudo que for necessário para o teu estudo e vem estudar junto comigo. Sempre que estiver ficando cansativo, pelo vídeo estar um pouquinho mais extenso, dá uma pausada no vídeo, sai para respirar um pouco, depois você volta e continua, tá? Se começar a ficar cansativo, mas não é sair e esquecer de voltar não, gente. Eu tô falando sair 2 minutinhos e volta, tá? Só para dar uma refrescada na sua mente, para você conseguir assimilar mais conteúdo de maneira tranquila, beleza? Arruma a tua bancada, pega tudo o que é necessário, vem comigo que nós vamos iniciar o estudo sobre a formação territorial dos Estados Unidos e do Canadá. Na página 206 e 207, o livro te traz como proposta ver várias características estadunidenses. Estou trazendo para vocês. Olha só, ele vai te dando vários aspectos deste território. O esporte mais popular é o hóquei no gelo, os idiomas oficiais são o inglês e o francês, a densidade populacional é de 3,92 habitantes por quilômetro quadrado, o consumo médio per capita de água por dia é de 329 litros. Já falei tudinho? Certo. Agora vamos falar mais especificamente sobre a formação territorial dos Estados Unidos e do Canadá. Amor, lembra comigo. Inglaterra e França não foram as primeiras nações a conseguirem se tornar monarquias nacionais, por isso elas não foram as primeiras a se lançar ao mar. A primeiro momento, nós vamos ver a saída de Portugal e Espanha e a divisão do mundo segundo o Tratado de Tordesilhas. Só bem posteriormente é que nós vamos ver as outras nações europeias conseguindo buscar também possessões coloniais no Novo Mundo, no continente americano, que era chamado de Novo Mundo. Tá, lembram disso? Beleza. Agora, além de lembrar disso, eu quero que tu lembres também que depois que a Inglaterra consegue se centralizar, passar pelo processo de centralização monárquica, ela e a França ainda passam muito tempo em disputas constantes, certo? Digamos não, o processo de consolidação das monarquias nacionais, tanto da Inglaterra quanto da França, elas estavam meio que atreladas às guerras que foram entremeadas entre essas duas nações. E aí, gente, depois que a Inglaterra conseguiu se tornar uma monarquia nacional, nós vamos ver alguns governos tranquilos. E eu te falei que durante o governo ainda de Elizabeth, a rainha virgem, lembra disso? Virgenzinha. A Inglaterra começou a se lançar ao mar em busca de tentar ocupar também um pedaço dessa possessão no Novo Mundo, que no caso é o continente americano, tá? Lembrou aqui? Lembra também que esse primeiro princípio de colonização não teve êxito, tá? Não teve êxito de jeito nenhum. Quem veio para cá terminou morrendo de diversas formas. A coroa nunca mandou, digamos que, socorro para essa primeira tentativa. Depois, mais futuramente, nós vamos ver o processo de colonização da América do Norte por parte dos ingleses. E essa colonização ela vai ocorrer por eles estarem fugindo do território ou por procurarem um local para estar implantando as suas indústrias. Então, assim, num contexto em que a Inglaterra estava passando por uma série de conflitos internos, de crises internas,
Durante o governo dos Stuart, lembra lá da Revolução Gloriosa, da Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa. Grupos de pessoas, grupos de calvinistas, de puritanos, fugiram lá da metrópole, lá da Inglaterra, e vieram tentar a sorte aqui. Aqui não, né? Ali, na América do Norte. Dentro desse contexto, nós tivemos dois tipos de colonização. Vimos as pessoas que vieram fugidas em fuga por causa da perseguição religiosa, e também vimos as pessoas que vieram com permissão aval do governo para instalarem suas indústrias e fábricas dentro do território, certo? Tá. Então aí nós temos o princípio de colonização da América do Norte por parte dos ingleses. Para comigo aqui nesse primeiro parágrafo. Formação territorial dos Estados Unidos e Canadá. Assim como os outros territórios do continente americano, os Estados Unidos e Canadá foram colonizados pelos europeus. Ambos passaram por um grande processo de expansão de suas fronteiras no sentido oeste, marcado por diversos conflitos e batalhas e pela morte de muitos indígenas que viviam nesses territórios. Atualmente, esses países estão entre os mais extensos do mundo, estendendo-se por quase metade de todo o continente americano. As 13 colônias e a expansão territorial dos Estados Unidos. Olha só, quando os Estados Unidos, quando os colonos, eles vêm para o território norte-americano, devido à Inglaterra estar passando por uma situação de crises internas, a Inglaterra ela não monta um aparato de administração colonial da mesma forma que Portugal e Espanha tinham feito. Então, esses colonos norte-americanos, eles vivenciam um autogoverno. Ou seja, esses colonos, eles são entregues à própria sorte, eles já estão dentro do território, eles que lutem para sobreviver, eles que lutem para existir. Só que esse território ele é extremamente rico. Então, esses colonos conseguem, os que conseguem, né, que muita gente morre dentro do processo, esses colonos, quando eles conseguem se estabelecer dentro do território, toda a riqueza de dentro dele pertence aos colonos. Eles podem literalmente explorar à vontade para sua riqueza pessoal. Eles não precisam ficar mandando suas riquezas para a Inglaterra da mesma forma que nós precisávamos ficar enviando as nossas riquezas para Portugal. Olha só. O colono achou ouro na América do Norte, achou metal precioso na América do Norte. Beleza, é dele. Ele vai estar rico. O colono da América do Sul, colono da colônia portuguesa, encontrou ouro no atual Brasil. Ele continua pobre, porque esse ouro não pertence a ele, esse ouro pertence à sua metrópole, por isso ele deverá ser enviado para a metrópole na sua grande maioria. Para não correr o risco de roubarem a coroa vem e monta todo um aparato administrativo colonial dentro da sua colônia portuguesa, dentro do atual Brasil. Entendeu? Você começa a ver por aqui um princípio que vai mostrar uma diferenciação muito grande no processo de colonização de Portugal e no processo de colonização da Inglaterra. Aí a gente para hoje e olha e diz assim, mas os Estados Unidos é tão mais rico do que o Brasil também era tão rico, por que nós não estamos no mesmo nível? Para e analisa os processos de ocupação colonial, tá? E observa que, devido Portugal já ser uma nação organizada no processo de colonização, nós sofremos todos os rigores de uma colônia que só existe para enriquecer a sua metrópole. Devido à Inglaterra estar passando por um processo de crise e ainda não ter condições de montar um aparato colonial dentro da sua colônia, todos os colonos norte-americanos eles vivem o autogoverno. Eles têm que lutar para sobreviver, mas em contrapartida tudo que eles encontrarem é lucro deles, tá certo? Vamos aqui para o livro didático junto comigo.
A partir daqui, as 13 colônias eram organizadas com base no autogoverno, isto é, a Inglaterra dava grande autonomia política e administrativa aos colonos ingleses, que desenvolviam nos territórios da colônia atividades agrícolas, manufatureiras, que possibilitavam a circulação comercial interna e acadêmicas, com o desenvolvimento das primeiras escolas, já vou melhorar aqui, e universidades no território estadunidense. Cada colônia possuía seus próprios governadores, que eram nomeados pela coroa inglesa. Os salários desses governadores eram pagos pelos colonos, e seus poderes eram limitados à própria colônia. Já a metrópole possuía o monopólio do comércio, o que significa que as colônias podiam comercializar apenas com a metrópole, ou seja, havia um pacto colonial aqui também, mas nós tínhamos um aparato de organização que dava liberdade para essas pessoas que habitavam lá na América do Norte. Entre 1756 e 1763, nós vamos ver eclodir lá na Europa a Guerra dos 7 Anos, em que a França e a Inglaterra disputam territórios, em especial territórios coloniais, territórios na sua possessão norte-americana. Ao final dessa guerra, quando essa guerra termina, nós já estudamos isso em história, os Estados Unidos ele termina sendo, digamos que, intimado a pagar os prejuízos de guerra. A Inglaterra, ela ganha a batalha, mas ela sai extremamente ruim das pernas financeiramente. Ela tem uma crise política e econômica muito grande. Entra num processo de crise econômica muito grande, quer dizer. E quando ela entra nessa crise econômica, ela diz assim, Portugal sobrevive com base na sua colônia. Por que nós não podemos fazer o mesmo? E agora ela começa a impor vários rigores sobre a sua colônia, vários impostos sobre a sua colônia, para que a colônia venha pagar todos os prejuízos de guerra através do pagamento de impostos. É aí que nós vamos ver os nossos colonos norte-americanos se revoltarem. E aí vem o episódio da festa do chá em Boston, vem as reuniões para organizar o processo de independência da América do Norte. E aí nós vamos ver a América do Norte conseguindo a sua emancipação política depois de várias lutas, depois de momentos de lutas travadas contra a sua metrópole, Inglaterra, tá? Depois que os Estados Unidos conseguem a sua independência, no processo de independência ainda, a França vem e tenta ajudar os Estados Unidos para, digamos que de maneira indireta, quebrar as pernas da Inglaterra e a Inglaterra ficar prejudicada financeiramente e futuramente a França poder se erguer economicamente. Vocês lembram disso no conteúdo de história? Eu espero profundamente que sim. Que aí nesse processo, a França, quando envia as tropas, ela termina rapando os cofres do governo, entrando num processo de crise econômica muito grande, e aí a gente tem o princípio da Revolução Francesa lá na França. Esses ideais iluministas que nortearam os franceses também nortearam os ingleses aqui, os colonos aqui na América do Norte. E aí a gente vai ver o processo de independência da nossa colônia norte-americana. Beleza. A América do Norte conseguiu sua independência, uhul, todo mundo tá livre, beleza, vamos lá, o que faremos agora? Vamos dominar o mundo. Como dominaremos o mundo? Podemos pegar todas as riquezas do Oeste, vamos fazer uma marcha para o Oeste. E aí vai iniciar um processo, gente, que nós vamos chamar de marcha para o Oeste. Deixa eu ver onde está aqui. Aqui está falando, após a conquista da independência, incentivados pela ideologia do Destino Manifesto, os norte-americanos iniciaram uma grande expansão territorial que ficou conhecida como Marcha para o Oeste, pois consistiu na anexação dos territórios que se estendiam até o Oceano Pacífico. Olha só. Olha a pegada do pensamento dos norte-americanos agora. Para o Oeste existem riquezas, inúmeras riquezas. Vamos para lá. Mas nós precisamos de uma justificativa para empreendermos essa conquista do território que é desse território do Oeste, beleza?
E aí entra a teoria do destino manifesto. A teoria do destino manifesto, assim, de uma maneira bem básica, diz o seguinte: é meu destino manifestado por Deus continuar a dominação. Deus é bem um princípio bíblico de que vai, toma, domina e é teu porque eu te dei, vai lá, pega, lança, guerreia e ganha, viu? A gente vê muito isso dentro da Bíblia Sagrada. A América do Norte, extremamente religiosa, pega esse princípio e arruma, dá uma adubada ali, ajeitada nele, para que ele possa ser utilizado agora. Então, assim, destino manifesto. É meu destino manifestado por Deus, é vontade do divino eu conquistar este território. Então, o que eu vou fazer? Vou buscar esse território para que eu consiga desenvolver a nação, porque é vontade de Deus essa nação ser forte e bem desenvolvida. Então, eu pego a minha vontade, coloco o nome de Deus lá no meio, digo que é a vontade de Deus e pronto, partiu o oeste. E o que a gente faz com a população nativa? Mata todo mundo, ninguém vai ver não. Não, a gente não pode matar todo mundo, tá? Então a gente só mata quem lutar contra a gente, quem não lutar, a gente domina e coloca em alguma reserva indígena. Pronto, problema resolvido, tá? Olha só, destino manifesto. Durante a marcha para o oeste, reforçou-se a doutrina do destino manifesto, segundo a qual os estadunidenses seriam pessoas escolhidas por Deus para desenvolver a nação mais importante do mundo. Esses valores foram utilizados para justificar o extermínio dos povos indígenas e a tomada dos territórios de outros países, como aconteceu no México. Gente, desculpa por estar rindo. Eu sei que é muito pesado o extermínio de vários povos, mas é muito interessante e vocês vão ver isso se repetir na história inúmeras vezes, e repetir nas situações constantes do dia a dia. Sempre que o homem quer alguma coisa, ele mete a vontade de Deus lá no meio e vamos lá, que Deus quis, Deus mandou e a gente vai conquistar e é assim. Tá aí, um exemplo bem claro, bem clássico, que eu não vou trazer contextos atuais, vou só colocar o destino manifesto vivenciado lá pelos norte-americanos há muito tempo atrás, tá certo? O destino manifesto ele vai ocasionar o genocídio de vários povos indígenas, povos nativos. Esses povos nativos que não morreram, que não apresentaram resistência, eles foram colocados em áreas de preservação. E aí depois, mais para frente, quando foi descoberta alguma riqueza nessas áreas de preservação, eles foram realocados para uma outra área de preservação que não tinha nada a ser explorada e assim sucessivamente, tá bom? Vamos a partir daqui, olha. Esse processo expansionista foi marcado pelo genocídio de povos indígenas que foram perdendo suas terras para os colonizadores. Além disso, nessa expansão, muitos territórios foram anexados após disputas, enquanto outros foram comprados pelos norte-americanos ou cedidos por meio de acordos. E geralmente nesses acordos, galera, nessas compras, os territórios são comprados por valores extremamente abaixo do que era o previsto de mercado realmente. É um dos casos do território que pertencia à França e que foi vendido para a América do Norte por um valor realmente irrisório. Nos Estados Unidos também vai se desenvolver uma política chamada de política do Big Stick, que é a política do grande porrete. Significa fale mansamente, mas como quem carrega um grande porrete, ou seja, você tenta negociar. Se der certo, por bem, por meio da negociação, por mais que você esteja pagando valores mínimos por isso, perfeito. Agora, se não, vamos lá, grande porrete, é a hora de ir com toda a força armada que nós podemos ter, tá? Política do Big Stick. Aqui na página 209 do livro didático, vocês vão ver as primeiras 13 colônias, tá? A possessão inicial do território. E aí vocês vão ver aqui do lado, deixa eu te pegar aqui para mim também, os estados cedidos pela Inglaterra, em 1783, em amarelinho, em amarelo mais verde não, amarelo mais escuro, amarelo mais verde é tudo, né? Ninguém merece. Os estados comprados da França, tá? Depois nós temos aqui os estados comprados da Espanha.
cedido pela Inglaterra em 1846 e tomado do México em 1848, tá? Tudo certinho aqui para vocês. Para garantir a ocupação das terras do Oeste, foi instituída em 1862 a Lei do Povoamento, ou Homestead Act. Gente, só o Gabriel aqui para me ajudar nessas horas, eu sou terrível em inglês, viu? Política que se baseava em oferecer um lote de terras por preço baixíssimos para famílias de europeus que aceitassem ocupá-las e cultivá-las por no mínimo 5 anos. E aqui eu vou abrir novamente um paralelo com relação ao Brasil, tá? O processo de embranquecimento. Eita, que tá difícil sair hoje. Embranquecimento que foi vivenciado aqui no nosso território. Gente, olha aqui. Era necessário, o território norte-americano se tornou um território extremamente vasto, extremamente amplo. Era necessário colonizá-lo, abrir estradas de ferro, abrir as rodovias, tornar esse território lucrativo, tá? Mas como se poderia fazer isso sem ter quem povoasse esse local? E aí, qual é a pegada agora do governo norte-americano? Eles vão, eu não vou colocar o termo doar, mas eles quase que fazem isso de tão irrisório que é o valor que esse território é vendido. Esses territórios, eles são doados por um período de 5 anos. Nesses 5 anos, a pessoa precisa tornar esse território lucrativo. Caso ela consiga caso ela queira permanecer após os 5 anos, o valor pago pelo território é um valor quase que irrisório, de tão pequeno. E a única coisa que se pede em troca é que ela torne o local produtivo, tá? É uma forma de povoar o território, tornar ele lucrativo e manter a hegemonia sobre o local. Aqui no atual Brasil, eles também tentaram importar essa mão de obra da Europa para dentro do território. Só que quando eles fizeram isso, eles prometeram uma série de benefícios, inclusive possessões territoriais, que depois não foi realmente realizado. As terras que ainda foram doadas, depois de muito tempo de trabalho, foram foram as terras mais inférteis, com menor índice de produção, os piores locais assim para esses trabalhadores morarem. E depois ainda foi criada uma lei chamada Lei de Terras, que servia para embargar, para impossibilitar ainda mais a permanência das pessoas dentro desse território. Então, a aquisição de terras por parte dessas pessoas. Então, nós vamos ver que, assim como os Estados Unidos, teve um momento em que ele buscou tornar o seu território atrativo para a vinda de imigrantes para dentro do seu território, para promover a hegemonia deles dentro desse local, para não correr o risco de perderem esse território em possíveis disputas futuras, nós vamos ver um momento em que o atual Brasil no finalzinho do seu império e também no início da sua república, fazendo esse processo de propaganda internacional para chamar imigrantes para dentro do território. Só que aqui a coisa aconteceu de uma maneira bem diferente do que aconteceu lá na América do Norte. E aí o que vai acontecer é que o Brasil vai entrar em descrédito no mercado internacional e as pessoas que estavam aqui, que conseguiram fazer a divulgação do que acontecia dentro do território, alertaram todo mundo. Saiu só a notícia, tipo, alertando a população que estava na Europa para não virem para cá, para o território, porque era uma emboscada. O que eles queriam eram novos escravos sem precisar pagar por eles. Então, assim, todos dois tiveram o mesmo momento, tiveram a mesma ideia de atrair imigrantes, mas o desfecho em cada um dos locais foi extremamente diferente. Enquanto a gente vai ver o Brasil sendo realmente rebaixado por realmente agir de má fé com essa população que migrou para dentro do território, lá na América do Norte, eles recebiam essa terra por 5 anos e a única objetivo, a única pretensão, a única
cobrança era tornar essa terra produtiva. E depois, querendo permanecer, essas terras eram vendidas por um preço quase que irrisório de tão pequeno. Tá, galera? Entendeu aqui? Beleza. Vamos ler a partir daqui. Essa nova ocupação trouxe a necessidade de implantar modernos sistemas de transporte, principalmente ferrovias, que possibilitassem o escoamento de mercadorias e pessoas. Nós vamos ver aqui novamente, através da colonização, através do povoamento, a necessidade de evolução, porque essas ferrovias, essa malha ferroviária que aconteceu principalmente no norte do país, na parte norte, ela vai ser extremamente importante para o enriquecimento desse território. Gente, aqui na página 209 do teu livro didático, ele te traz algumas informações que são importantes. Uma delas é com relação às 13 faixas horizontais que estão na bandeira norte-americana, que simbolizam as 13 colônias iniciais, certo? Outra é sobre a Pocahontas, que na realidade ela não teve a Pocahontas que a gente conhece no filme da Disney, ela teve uma relação de amor com um colonizador, com John Smith. E o que acontece realmente é que Pocahontas era uma criança. Pocahontas é um apelido pejorativo dado para a menina, chamando ela de menina mimada, e ela realmente vai estar livrando esse colono da morte, porque seu pai iria matar ele, ela consegue interceder a favor dele, dizendo que se fizesse isso, se ele matasse o John Smith, o que aconteceria é que ele suscitaria a raiva de várias outras pessoas, de vários outros colonos. Então seria uma forma de travar a trégua, tá? Ela também vai ser importante em outros momentos para estar se tendo para apaziguar momentos de conflitos entre colonos e indígenas, certo? Se vocês quiserem ver, se vocês acharem interessante, baixar na internet as histórias, os HQs do Tex, é bem legal, porque o Tex ele se passa nesse período de corrida para o oeste, quando nós tínhamos a disputa territorial entre os nativos e os colonos. É bem legalzinho, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Alasca. O Alasca é o maior estado dos Estados Unidos. Foi comprado da Rússia e quando ele foi comprado da Rússia, houve uma oposição muito grande. Eles não queriam, grande parte da população não queria realizar a compra do Alasca porque considerava que era dinheiro jogado fora. E aí, gente, o que vai acontecer é que depois vão descobrir, porque assim não se sabia anteriormente, os Estados Unidos compram o território sem ter noção de que ali tinha petróleo. E aí, posteriormente, os Estados Unidos descobrem que ali tem petróleo e o Alasca se torna o local que tem a maior produção de petróleo de todo o país, certo? Assim, compra totalmente despretensiosa. Claro que não, né, gente? O Havaí é um dos 50 estados que compõem os Estados Unidos, sendo o último a ser criado em 1959, a partir de um plebiscito. Está localizado no Oceano Pacífico e é o estado mais afastado em relação ao país, a cerca de 3.000 quilômetros de distância. É formado por 8 ilhas principais e mais uma série de atóis e ilhotas gerados por atividades vulcânicas, possuem alguns dos vulcões mais ativos do mundo, como é o caso do Kilauea. Gente, os Estados Unidos também têm territórios que não são incorporados à União, tá? Que não são incorporados de fato aos Estados Unidos. Esses territórios é como se fossem zonas de influência, onde as pessoas elas são atribuídas como esse território ele é controlado pelo país, mas no caso os governadores desses locais, eles não têm posição de voto com relação às decisões tomadas pela cúpula central norte-americana, tá certo? Nós, como territórios não incorporados, nós temos 13, 5 deles são povoados e outros não. O mais importante deles é Porto Rico. É o mais populoso
dos territórios não incorporados dos Estados Unidos, certo? De acordo com a lei estadunidense, os habitantes dos territórios não incorporados são considerados cidadãos naturais do país. Contudo, eles não têm direito de participar das eleições nacionais, ou seja, não votam para a escolha de presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. Além disso, seus representantes no Congresso Nacional não possuem poder de voto nos projetos de leis. Agora nós vamos falar um pouquinho da ocupação territorial canadense. E eu vou trazer para vocês um vídeo bem rapidinho para nós começarmos a falar sobre isso. Gente, como vocês viram, o Canadá, ele também teve a sua corrida, ele também participou da corrida para o Oeste, ele também teve interesses nas jazidas de ouro que foram encontradas, tá? E é interessante nós falarmos no Canadá, lembrando dos povos Inuit, que pejorativamente depois receberam o nome de esquimós, que é pejorativo porque esquimó significa comedores de gelo. É comedores de gelo? Não, comedores de carne crua. E a alimentação dos Inuit é baseada na carne e na pesca, geralmente de focas, ursos e baleias. Como viviam em lugares com temperaturas muito baixas, costumavam comer a carne defumada, tá? Esse povo são os nativos locais, eles vestem-se com peles de urso e raposa, porém costumam utilizar os pelos voltados para dentro para garantir um melhor aquecimento. Os famosos iglus de gelo são construídos apenas para as viagens de pesca e caça e são feitos com grandes blocos de neves compactados e dispostos em forma de espiral, acomodando até 20 pessoas no seu interior. Amores, esse conteúdo que foi até a página 212 do teu livro didático, ele é o que nós vamos estudar hoje. Na nossa aula via Zoom, eu vou estar corrigindo as atividades para vocês, e como atividade vai hoje para vocês as páginas 226, 227 do livro didático, certo? Eu aguardo vocês na nossa reunião via Zoom. Caso vocês não tenham compreendido alguma coisa, anota isso para nós estarmos tirando todas as dúvidas juntos, certo? Beijo grande e até a próxima, meus amores.